Egito, uma terra de tesouros escondidos, segredos enterrados e mistérios seculares a serem desvendados. O reinado de sua última rainha, Cleópatra, trouxe caos e desastre. Ela presenciou o fim de 3.000 anos de civilização, mas sua história tornou-se um mito. E quase todos os vestígios de sua existência se perderam ou foram destruídos. Os especialistas modernos conseguirão reconstituir a verdadeira história da última faraó do Egito, Cleópatra. Egito revelado. Cleópatra. A maioria das pessoas já ouviu falar de Cleópatra. Ela é lembrada como uma grande sedutora pela importância dos homens que seduziu. A verdadeira história da última rainha do Egito foi obscurecida por intrigas e escândalos. A vida de Cleópatra é um mistério. Mas ela foi uma rainha mágica. Sua beleza conquistou o coração dos 2 homens mais poderosos da Terra. Ela estava no comando quando a grande civilização do Egito Antigo finalmente sucumbiu. E a versão da história de Cleópatra que chegou até nós foi escrita pelos homens que a derrotaram, os romanos. Os romanos deturparam a história de Cleópatra, fazendo dela uma prostituta lasciva, uma sedutora inconsequente que entrava e saía da cama de qualquer romano que a desejasse. Mas a verdade está longe disso. Ela foi uma mulher que chegou ao poder aos 18 anos e evitou a dominação dos romanos por quase 20 anos. Quanto mais os historiadores sabem sobre Cleópatra, mais ela parece ter sido uma mulher extraordinária para seu tempo, que não fazia distinção entre a vida pessoal e a política. As escolhas que ela fez ajudaram a dar forma à história do mundo. Mas é difícil encontrar evidências físicas de seu reinado. Embora Cleópatra seja famosa, tudo o que sabemos dela são boatos ou mitos. É importante procurar evidências egípcias de Cleópatra, porque ela governou o Egito, era sua terra natal, o seu país. Se acharmos evidências egípcias, teremos a perspectiva dos próprios egípcios sobre o reinado de Cleópatra, e não a dos romanos. Cleópatra nasceu em um período único da história egípcia, em que 2 culturas se fundiram para produzir uma sociedade totalmente diferente. Embora seja lembrada como egípcia, ela era originária de uma dinastia grega que havia chegado ao Egito cerca de 300 anos antes. Os membros dessa dinastia eram gregos da Macedônia ou do norte da Grécia, como a chamamos hoje. A dinastia foi fundada por Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande, que o seguiram até a Ásia. Ptolomeu conquistou o Egito e fundou sua própria dinastia aqui. Portanto, os ptolemaicos eram gregos e egípcios. Os egípcios já construíam seus monumentos inconfundíveis há mais de 2.500 anos. Mas os ptolemaicos também deixaram sua marca. As cidades egípcias estão repletas de ruínas de edifícios de estilo grego. Até mesmo aqui em Saqqara, no antigo campo sagrado dos faraós, existem estátuas de grandes pensadores gregos como Homero e Platão, entre outros. Depois de vários governantes ptolemaicos inexpressivos, a última grande soberana do período ptolemaico no Egito foi Cleópatra. Ela concluiu o período helenístico iniciado por Alexandre centenas de anos antes. Mas os ptolemaicos não menosprezaram a tradição egípcia. Eles fizeram de tudo para demonstrar que a respeitavam. Eles adotaram costumes locais, representando a si mesmos em trajes egípcios e construindo novos templos para os deuses egípcios. As evidências dessa fusão de culturas ainda estão presentes em todo o Egito. Mas um dos melhores exemplos está escondido sob as ruínas da moderna Alexandria. Colin Clement visita as tumbas adriânicas de Kon el-Shafka, no sudoeste da cidade. Este é um guardião da tumba, a cabeça de Anubis. E Anubis representa a antiga religião egípcia, era o deus da vida após a morte. E aqui embaixo, em vez das pernas, vemos a cauda da cobra Agatodaimon, um deus benevolente do período helenístico. É um exemplo perfeito da fusão que houve na Alexandria. E isso reflete o mundo em que Cleópatra nasceu.
Essas duas grandes culturas se fundiram aqui e dominaram o mundo antigo, definindo o modo como as pessoas viviam, pensavam e construíam. Este lugar foi feito de forma meio desordenada, mas ainda assim é impressionante. No Egito ptolemaico, a fusão de gregos e egípcios formou um caldo cultural. E Alexandria era um exemplo típico, tanto que o povo entendia os idiomas grego e egípcio. E começou a surgir um estilo de arquitetura e arte que usava formas gregas, mas também alguns elementos egípcios. A mistura das duas culturas pode ter influenciado a criação de Cleópatra. Ela cultivava a crença egípcia no poder absoluto do faraó e a reverência grega ao conhecimento e ao aprendizado. Ela pode ser considerada uma mulher de educação superior. Sem dúvida, era uma mulher culta, com grande intelecto e talento como poliglota. Especialistas contemporâneos acreditam que a educação de Cleópatra a preparou para a vitória sobre outros povos. Ela foi ensinada a falar 9 ou 10 idiomas. Ela possuía tanta cultura para ser rainha do Egito porque viveu na cidade mais sofisticada e maravilhosa do mundo naquela época. Podemos vê-la como a encarnação do aprendizado e da postura aristocrática. Talvez devido à fama da Alexandria como centro de aprendizado no mundo antigo com sua famosa biblioteca. A Biblioteca de Alexandria era o coração do mundo de Cleópatra. Atualmente, o lugar onde se localizava é ocupado por uma rival moderna, construída em homenagem ao antigo edifício. Séculos antes da invenção da imprensa, ela teria abrigado mais de 700 mil pergaminhos. Gerações de ancestrais de Cleópatra foram implacáveis na ambição de transformar a cidade em um centro internacional de ensino e conhecimento. Os ptolemaicos fizeram de tudo para fazer uma cópia de cada livro que existia. E tinham até agentes alfandegários para fiscalizar navios que chegavam ao porto. Se encontrassem um livro a bordo que não estava na biblioteca, o livro era confiscado e trazido para a biblioteca. Ela representava o primeiro bastião do pensamento do mundo. Os ptolemaicos, inclusive Cleópatra, tinham condição de pagar estudiosos simplesmente para pensar e usar o cérebro. Ela estimulou a pesquisa e a erudição em um nível idealista puramente intelectual e acadêmico. Existe outro edifício que revela como a dinastia de Cleópatra queria ser vista. Uma estrutura que representava sua face pública. Era literalmente a primeira coisa que um recém-chegado ao porto de Alexandria veria. O farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Alguns textos escritos na antiguidade falam de uma grande torre construída com pedras brancas que se situava na ponta da Ilha de Faros. Temos algumas imagens, mas nenhuma com detalhes. Esses textos descrevem um monumento incrivelmente alto, construído durante o reinado do antepassado de Cleópatra, Ptolomeu, como um farol para orientar os navios. Mas apesar de sabermos que o farol existiu, não sabemos ao certo qual era a sua aparência. A novidade nos últimos anos é termos descoberto elementos da monumental porta que lhe dava acesso. Encontramos batentes e um lintel. Jean-Yves Pro liderou a equipe que em 1994 descobriu estes enormes fragmentos de pedra no fundo do mar. Ele acredita que elas formavam o pórtico do farol. Aqui estão 2 fragmentos do enorme portão do farol. Um terremoto os quebrou. Então, nós pudemos retirá-los do fundo do mar. Mas a outra parte ainda está lá, inteira. E também o lintel. E agora temos o batente completo, sendo que a base tem mais de 11 metros e 45 centímetros de altura. As pedras revelam que o farol era mais uma combinação de elementos egípcios e gregos. Bem, essa pedra fala por si. Ela é feita de granito. Isso quer dizer que foi esculpida por artesãos egípcios. Mas ela foi usada na construção do farol, o símbolo de Alexandria. O pórtico era composto por 3 blocos sólidos de granito, cada um pesando mais de 100 toneladas.
tinha mais de 11 metros de altura. Sem dúvida, um edifício com um pórtico de proporções tão monumentais deve ter sido enorme. Uma pista que revela a possível aparência do edifício inteiro está a quase 50 quilômetros ao longo da costa. Especialista em Cleópatra, a pesquisadora Andrea Kay visita um lugar que alguns acreditam ser a cópia do farol, mas em escala reduzida. Estamos no farol de Taposiris Magna. Na época ptolemaica, era um edifício muito grande e este farol foi construído sobre um cemitério ptolemaico. Provavelmente serviu como um tipo de monumento funerário e talvez como torre de sinalização. O farol tinha uma altura no mínimo 4 vezes maior do que esta torre, mas Andrea Kay acredita que a forma e as proporções são as mesmas. Ele tem uma grande base quadrada, com uma seção octogonal no meio e um topo cilíndrico. Esta forma é compatível com antigas descrições do farol. A partir do desenho deste farol e da escala obtida pelo pórtico encontrado no mar, é possível criar uma imagem da provável aparência da entrada do grande monumento do Império de Cleópatra. Com quase 120 metros de altura, foi um dos maiores edifícios da Terra até sua destruição no século XIV. Se a intenção do construtor era angariar prestígio, ele conseguiu. Este farol foi uma façanha da engenharia e saudava os visitantes que chegavam ao porto de Alexandria, mas também mostrava ao mundo que Alexandria era o centro do poder no Mediterrâneo. Os ptolemaicos tinham uma palavra para isso, tryphi, que já foi traduzida em inglês como luxo, e ela significa tudo em excesso. Do valor ao conhecimento, às obras arquitetônicas, o que quer que fizessem, era monumental. O céu era o limite porque eles realmente tinham recursos ilimitados à sua disposição. Cleópatra, a última rainha do Egito, era produto de uma cultura singular e de tempos extraordinários. Para compreendê-la de fato, os arqueólogos modernos investigam o mundo em que ela nasceu e no qual promoveu mudanças irrevogáveis. Isso significa analisar a Alexandria, a cidade onde ocorreram os eventos que mudariam o curso da história. Mas durante os 2000 anos, desde que o exército romano derrubou o Império de Cleópatra, a cidade evoluiu. Hoje, Alexandria é uma metrópole grande e moderna. Pintar um retrato da cidade que Cleópatra conheceu exige muito trabalho investigativo. A egiptóloga Andrea Kay está usando um sistema de GPS para mapear a localização exata dos poucos marcos da antiguidade que ainda restam. Estamos tentando ter uma ideia melhor da disposição da antiga cidade de Alexandria, mapeando-a pelo computador. Ela está reunindo informações obtidas por relatos antigos e pelos mapas anteriores ao desenvolvimento moderno da cidade. Isso permitiu que ela identificasse a localização dos principais edifícios. Isso nos dá uma ideia melhor do que estava lá. E ao reunir todas essas peças, podemos tentar completar o quadro da melhor forma possível. E, quem sabe, entender o tipo de cidade em que Cleópatra viveu. Em 2000 anos, a própria forma da paisagem mudou. Desde a época de Cleópatra, a terra sofreu com a erosão e o afundamento. E ao longo dos séculos, a cidade foi reconstruída várias vezes. Os vestígios antigos que ainda não foram descobertos estão bem abaixo do nível do solo. Para os estudiosos em busca de evidências de Cleópatra e do mundo em que ela viveu, o foco de interesse deve se voltar para o coração da cidade na época, o distrito do Palácio. Deve ter sido uma parte muito importante da cidade em que Cleópatra viveu. Ela pode ter morado bem ali. Deve ter sido um dos bairros mais ricos da cidade, já que o distrito do Palácio ocupava 1/5 de toda a área dentro das muralhas da cidade. Esta é uma das regiões da cidade onde sabemos que Cleópatra viveu. Mas os arqueólogos sempre pensaram que estivesse perdida para sempre. O nível do mar mudou muito aquela região da cidade. A área que margeava o porto agora está submersa.
Infelizmente, é um local propenso a sofrer terremotos e atividade sísmica. Então, houve terremotos e há até um relato de tsunami, uma onda de maré, no século IV depois de Cristo. Mas um homem está convencido de que ainda existem pistas a serem descobertas. No começo da década de 1990, o arqueólogo marinho Frank Godil começou a mergulhar no porto. Ele procurava fragmentos, mas encontrou uma cidade submersa. Ele e sua equipe começaram a exibir alguns dos diversos objetos que trouxeram à superfície. Evidências de uma cultura rica e singular. Primeiro, mergulhamos para ver se podíamos salvar alguma coisa. Ora, mas só vimos sedimentos e mais nada. Tudo estava enterrado sob sedimentos no fundo. Depois, tivemos que iniciar a escavação submarina e, pouco a pouco, vimos granito vermelho. Era um bloco de granito vermelho e, quando limpamos, era um hieróglifo. Este foi o primeiro artefato encontrado no grande porto de Alexandria. Encontramos milhares e milhares de objetos, esculturas lindas. Era como uma visão do passado, uma visão de tudo o que estava aqui no passado. Havia ruínas de edifícios e também estátuas em homenagem a vários deuses e faraós. Cada objeto formava uma imagem mais nítida da antiga Alexandria. E finalmente a grande descoberta. Um achado que poderiam ligar diretamente a Cleópatra. Encontramos alguns artefatos ligados a ela. E um deles representava o pai de Cleópatra. Ela teria encomendado a estátua ou presenciado sua construção. Outro busto mostra uma conexão ainda mais pessoal. Achamos também uma linda cabeça de granito negro, que foi identificada como Cesário, o filho de Cleópatra e Júlio César. Este é um busto do filho de Cleópatra com Júlio César, Cesário, que depois foi assassinado por seu sucessor. Acredita-se que ele se situava ao lado da estátua da própria Cleópatra. Ele identifica o local do porto onde foi encontrado como a localização do palácio de Ptolomeu. Juntos, os achados das escavações submarinas fornecem uma ligação palpável com uma época que se tornou lendária. Eles nos colocam face a face com a cidade da verdadeira Cleópatra. Cleópatra não sabia que seria a última dos Ptolemaicos, a dinastia que governou o Egito por 300 anos. Ela foi criada ciente da superioridade de sua família, de sua grandeza, de seu direito de governar. Ela assumiu o trono com 18 anos de idade. Como aquela riqueza infinita e aquele poder afetava a todos? Ela poderia ser a força dominante, a grande soberana de uma nação que se estendia da Alexandria até chegar a Roma. Mas assim que subiu ao trono, ela enfrentou uma crise que já vinha crescendo há muito tempo. Os Ptolemaicos haviam sugado totalmente o Egito. Sua total incompetência política, seu fracasso no campo militar, a incapacidade de controlar os cortesãos e o clero e sua permissividade acabaram levando a dinastia, assim, ao fundo do poço. Foi o que Cleópatra herdou, um império em rota de colisão com o desastre. Seu reinado começou com uma luta pelo poder. Seu irmão usurpou o trono e a rainha traída foi obrigada a se esconder. Nas tumbas de Anfushi, ocultas no subsolo da antiga cidade, Jean-Yves Pro encontrou evidências modernas do que aconteceu em seguida. Para começar, é uma surpresa encontrar aqui desenhos tão frágeis, feitos apenas com carvão. Esses desenhos rústicos a carvão representam um único evento que iria mudar o mundo de Cleópatra. Pressentindo uma oportunidade de ganhar terreno em um Egito enfraquecido, Roma enviou uma frota de navios para Alexandria, e seu líder era Júlio César. As tropas e a tripulação desta frota fugiram da batalha
e se esconderam neste tipo de abrigo. Este grafite de 2000 anos de idade registra um dos encontros mais famosos da história antiga. A chegada de César e sua intervenção a favor de Cleópatra permitiram que ela recuperasse o trono. Ele ficou encantado por ela, e assim que retiraram seu irmão mais novo do trono, eles começaram um romance. Para Cleópatra, a chegada dos romanos não significou uma cessão de poder, mas uma oportunidade de reaver o trono do Egito. O encontro do casal costuma ser retratado como um momento de sedução, mas tinha um vasto significado político. Roma poderia ser seu pior inimigo ou seu maior aliado. E quando Cleópatra e César se encontraram, eles sabiam exatamente o que queriam. Eles queriam dominar o mundo e perceberam que juntos conseguiriam realizar esse sonho em vez de se tornar inimigos e terem que lutar um contra o outro. Nesta versão dos eventos, Cleópatra não foi a amante de César, mas sua aliada. Ela não estava se rendendo, mas forjando uma aliança. Eles tiveram um filho e, embora ele herdasse o nome do pai, Cesário, Cleópatra se esforçou muito para mostrar a César que desta forma conquistara o sangue de um verdadeiro faraó. Bob Bianchi está analisando as evidências deste fato 800 quilômetros ao sul de Alexandria, nos muros do Templo de Dandara. As evidências egípcias não nos dão um retrato pessoal da rainha. Não existem hieróglifos afirmando como ela interagia com César. As evidências egípcias só mostram como ela era representada como monarca. O Templo de Dandara representa Cleópatra no auge do poder. Essa deve ser a grande imagem de Cleópatra no Egito e em todo o mundo. Cleópatra como mãe de Cesário, que ela considerava seu herdeiro legítimo. Essas figuras de mais de 6 metros transmitem uma mensagem. Embora seu pai fosse romano, Cesário era egípcio. E, acima de tudo, herdeiro de sua mãe. Cleópatra usava César para promover sua carreira e reforçar a posição de seu filho. Ela usou a religião para se fortalecer, apropriando-se de um dos mais importantes festivais egípcios. Ela se representava como a deusa Hathor, e César como o deus falcão Horus. Essas representações mostram os dois unidos em uma cerimônia que aconteceu em uma faixa de 145 quilômetros ao longo do Nilo. Tudo girava ao redor da procissão dos barcos sagrados que aportavam aqui em Dandara. O barco de Dandara transportava as deusas mulheres. O barco de Idifu levava o homem-deus, Horus. O barco dos homens partia de Dandara em direção ao templo de Idifu. Os dois templos eram um espelho um do outro, eram praticamente ligados. Andrea Kay explora o templo de Idifu. Sua construção só foi concluída durante o reinado de Cleópatra. Cleópatra deixou muito claro que era a deusa Hathor. E também parece bem explícito que César era o rei Horus. Então a estátua de Horus, representando César neste caso, deve ter sido colocada no barco, que era um altar móvel, carregado pelas pessoas até o rio e transportado para Dandara, onde Hathor, também Cleópatra, era a metade feminina. Esta era tanto uma peça de propaganda como um ritual religioso. Quando César e Cleópatra se uniram, ela não se tornou romana, mas César assumiu uma identidade egípcia. O fato de ser representado como Horus, o próprio deus dos faraós que uniu e protegeu o Egito, é muito significativo. Este é Cesário, o filho de Cleópatra e Júlio César. E aqui ele é mostrado sob a proteção do deus Horus, senhor deste templo. Vemos em Dandara que Cleópatra se apresentava como Hathor. Vemos aqui que Horus devia representar César. E vemos também Cesário, que é o filho divino de ambos os deuses.
A imagem que se forma de Cleópatra revela seu lado político e propagandista. Alguém disposta a criar um legado, projetando para si mesma a imagem de uma grande faraó. Mas isso representa um enigma para os egiptólogos. Robert Bianchi está perto de Luxor, local de um dos mais antigos complexos religiosos do mundo, Karnak. Os faraós construíram monumentos aqui 2000 anos antes de Cleópatra. Todos os grandes faraós do Egito, Tutankhamon, Ramsés, Amenhotep, todos deixaram seu nome aqui. Inclusive os ptolemaicos. Então temos quase 2000 anos de história aqui. Para um faraó construir um monumento em Karnak e deixar sua marca era quase obrigatório. Então, onde está o de Cleópatra? Podemos supor que uma rainha tão nacionalista como Cleópatra teria feito alguma coisa para deixar sua marca aqui. Parece improvável que ela tenha negligenciado a tradição. Talvez Cleópatra tenha de fato construído algo aqui, mas as pessoas se esforçaram para apagar qualquer vestígio da rainha. Bob Bianchi está convencido pelas evidências que Cleópatra realmente deixou sua marca em Karnak. Sabemos que no século II depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Adriano, uma família muito importante que morava nesta região batizava suas mulheres de Cleópatra. Então a memória dela existiu. E essa memória viva sugere que devia haver monumentos aqui. E eles reforçariam o batismo dos filhos em homenagem à rainha. Ele pode ter sido destruído deliberadamente e caído no esquecimento nesta área de 40 hectares. Mas encontrar os vestígios que Cleópatra deixou aqui se tornou uma missão para alguns arqueólogos dispostos a reabilitar sua reputação. Eles estão redescobrindo uma história que foi escondida ou mal interpretada nos últimos 2000 anos. Mas um novo achado em um local do sítio conhecido como Avenida das Esfinges sugere que a busca terminou. No passado, centenas de estátuas se alinhavam na via entre Karnak e o templo de Luxor. Cada uma delas exibia a cabeça de um faraó e o corpo de um leão. Sempre se acreditou que essas estátuas eram anteriores a Cleópatra em cerca de 300 anos, mas novas teorias sugerem outra explicação. Acabamos de achar uma nova cabeça de uma das esfinges que estavam aqui. E parece que essa cabeça foi feita durante o período ptolemaico. A julgar pelo estilo da estátua e do rosto que ela representa, Mansur Boreik acredita que ela é de uma época bem mais próxima à de Cleópatra. Os olhos são maiores, as sobrancelhas são mais longas, então acredito que os ptolemaicos acrescentaram esfinges a esta via cerimonial. Esta é uma das várias estátuas semelhantes encontradas no mesmo local. Sua presença convenceu Boreik e sua equipe a concentrar as buscas aqui. Por fim, ele fez a descoberta que gerações de arqueólogos procuravam. Uma inscrição retangular contendo o nome de Cleópatra, o cartucho sagrado da grande rainha. Aqui nós podemos ver nítidas evidências de Cleópatra. Neste bloco de arenito, podemos ver o cartucho de Cleópatra bem aqui, com a cobra na lateral. São evidências da história do mundo perdido de Cleópatra. Isso, pelo menos, nos mostra que Cleópatra fez alguma coisa aqui. Para os egiptólogos, esse bloco é uma descoberta incrível que nos aproxima ainda mais do mundo de Cleópatra. Mas também nos lembra o quanto as evidências físicas são escassas. Ramsés o Grande cravou seu nome em todo o Egito e construiu um império em pedra. Quéops construiu a Grande Pirâmide, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Geralmente, os faraós preenchiam seus templos com estátuas de si mesmos, mas não Cleópatra. Não existem grandes estátuas dela em Alexandria. Para descobrir a aparência da rainha nessa cidade, é necessário procurar coisas mais humildes, como moedas. Colin Clement veio a este depósito para procurar relíquias de um império financeiro perdido. É incrível achar moedas em tão bom estado. Moedas da própria Cleópatra,
que é muito famosa, mas no fundo não há muitas evidências arqueológicas de sua aparência. Ou seja, embora sua fama seja mundial, dentro da cidade que governava, há muitos poucos indícios de sua presença. O fato de resistirem até hoje já é extraordinário, mas as moedas também eram notáveis em sua própria época. Temos o perfil da própria Cleópatra. Ela não é tão bonita, apesar de todos os mitos e lendas sobre sua beleza, mas de fato é ela. E o que isso nos diz? Bem, em relação à cunhagem egípcia ou ptolemaica, não havia representação feminina, somente ao lado do rei em exercício. Aqui vemos a cabeça de uma soberana. Então sabemos que Cleópatra comandava o país. Ela era governante. Em seus 3.000 anos de história, apenas em 5 ocasiões o povo egípcio antigo foi governado por uma mulher faraó. O reinado de Cleópatra foi um deles. Mas Bob Bianchi acredita que as moedas não se destinavam ao povo egípcio. Os antigos egípcios não usavam moedas, e sim o escambo. As moedas que Cleópatra cunhou serviam para pagar o povo grego por seus trabalhos. Então as moedas eram usadas como forma de propaganda e não para identificar a aparência da rainha. Então o rosto nestas moedas devia ser exibido a pessoas de fora do império, não como Cleópatra realmente era, mas como a rainha gostaria de ser vista. Não como vítima de uma trama, o que mais tarde ela se tornaria, mas a senhora delas. Nas moedas ela é representada como uma grega clássica, reforçando sua conexão ancestral com Alexandre o Grande. Mas nas paredes do templo de Dandara, ela é puramente egípcia, a encarnação viva da deusa Ísis. Então, como Cleópatra via a si mesma? Os ptolemaicos e sua corte real ainda se orgulhavam de sua herança grega. Acredita-se que Cleópatra foi a primeira a aprender o idioma de seus súditos egípcios, e pesquisas atuais sugerem que ela não tinha apenas sangue grego. Talvez ela não fosse totalmente europeia. É preciso lembrar que sua família já vivia no Egito há quase 300 anos na época em que ela chegou ao poder. Sally Ann Ashton passou anos estudando artefatos para descobrir o que acredita ser a verdadeira aparência física de Cleópatra. Sua origem era complicada, então ela se apresentava de diferentes formas a diferentes povos. O motivo pelo qual escolhi esse anel específico é por ser egípcio. Ele mostra Cleópatra como Ísis quando ela ainda era muito nova e como ela tinha apenas 40 anos quando morreu. Esse é o tipo de imagem que devemos analisar. A imagem neste anel é importante. Foi fabricada e exibida na época de Cleópatra. Transformada em um modelo tridimensional, pode ser a representação mais próxima da mulher mais poderosa do mundo antigo. No passado, sempre que se contava a história de Cleópatra, sua aparência e suposta beleza lendária desempenhavam um papel importante. Mas é evidente que esta é apenas uma caricatura. Esta é a mulher que conheceu Júlio César, um conquistador, um ditador com quem forjou uma aliança. Júlio César e Cleópatra sabiam muito bem o que queriam. Eles eram iguais mental e politicamente, eram tão cúmplices quanto poderiam ser. A aliança entre César e Cleópatra durou 4 anos. E trouxe tantas vantagens à rainha que causou inveja e preocupação em Roma. Os senadores ficaram muito incomodados com o relacionamento de César com Cleópatra. E talvez esse tenha sido o motivo para decidirem assassiná-lo. Seja qual tenha sido o motivo, os assassinos que tiraram a vida de César em 44 a.C. também encerraram uma era de estabilidade no Egito. E quer tenha sentido a perda do nível pessoal ou político, Cleópatra teria dedicado um grande monumento a César no centro de Alexandria. Hoje, o local onde ficava a estátua é ocupado por edifícios modernos. Escavações recentes descobriram evidências de uma construção em estilo romano, o Caesarium. Estamos olhando para uma estátua do imperador romano Séptimio Severo, que encontramos ao escavar o sítio de Caesarium. A construção começou na época de Cleópatra, mas acabou se tornando um local dedicado ao culto do imperador, ao culto do romano César.
O templo resistiu após a morte de Cleópatra. Quando os romanos finalmente se instalaram no Egito e seus imperadores passaram a ser adorados como deuses, o Caesareum se tornou um templo de culto. Originalmente construído como um monumento egípcio para o amigo leal do Egito, ele foi reformado e ampliado, um lembrete em pedra da presença dominante do poder de Roma. Há descrições de Fílon de Alexandria. Sem dúvida ele dizia que era esplêndido, suntuoso e decorado com muitas estátuas. Pela impressão geral, devia ser um templo muito luxuoso e provavelmente dedicado ao imperador. Mas na época em que este relato foi escrito, a estrutura que Cleópatra teria construído provavelmente não estava mais lá. Ela teria sido destruída pelas forças romanas em um ato que alguns especialistas consideram como uma tentativa de apagar Cleópatra da história, a soberana cujo trono Roma usurpou. Com a morte de Júlio César, Cleópatra havia perdido seu mais poderoso aliado em Roma, e o que havia sido um relacionamento entre iguais viria a se tornar o de predador e presa. Dois homens reivindicaram o direito de ser o herdeiro de César, uma disputa em que o prêmio era o Egito. Marco Antônio era um general romano e o braço direito de Júlio César. Depois da morte de César, Marco Antônio dividiu o poder com Otaviano. Eles partilharam o governo de Roma e Marco Antônio recebeu a região oriental. Por causa disso, ele foi ao Egito e conheceu Cleópatra e começou a se relacionar com ela. Do relacionamento entre Marco Antônio e Cleópatra nasceram 3 filhos. Embora lembrado como um romance condenado, pode ter sido outro movimento inteligente de Cleópatra. Com Júlio César fora de combate, Cleópatra ainda precisava de um aliado em Roma. Assegurar o apoio de Marco Antônio era mais uma jogada de Cleópatra para ajudar a proteger os interesses do Egito. Cleópatra precisava de um aliado forte e poderoso para substituir Júlio César, e o único candidato viável era Marco Antônio. Os dois acabaram forjando uma aliança com o objetivo de reunir todos os seus recursos e derrubando Otaviano, o vencedor ficaria com tudo. Segundo historiadores romanos, houve uma cerimônia chamada Doações de Alexandria, em que Marco Antônio e Cleópatra dividiram o império e fizeram de seus filhos os chefes de Estado. Cleópatra governaria o Egito com Cesário, enquanto as demais terras foram divididas entre os 3 filhos que ela teve com Marco Antônio. Mas essa distribuição de territórios rendeu ao general novos inimigos em Roma. O que mais enfureceu o orgulho dos romanos é que Marco Antônio não tinha direito de ceder àqueles territórios. Com apoio político e militar, o rival de Marco Antônio, Otaviano, viu uma oportunidade para a vitória. Marco Antônio e Cleópatra travaram uma batalha naval contra Otaviano e foram derrotados. Agora não havia mais volta e os dois sabiam disso. Quando voltaram ao Egito, eles se entregaram ao desespero ao pensar que Otaviano chegaria para assumir o controle do país. Marco Antônio se matou com sua espada, e Cleópatra o acolheu durante a agonia e ele morreu nos braços dela. Seu amante estava perdido, assim como o Egito. E ela também cometeu o suicídio. Não sabemos de fato como Cleópatra morreu. Os escritores romanos fornecem 2 versões diferentes de como Cleópatra se matou. Ou ela comeu um figo envenenado de uma cesta de frutas, ou usou uma víbora, uma cobra venenosa, que era um símbolo de magia e poder na religião egípcia. Até mesmo o suicídio de Cleópatra parece ter sido um ato de desafio. Ao tirar a própria vida, ela evitou que Otaviano a exibisse pelas ruas de Roma como símbolo de sua vitória. Mas com a morte de Cleópatra, a última barreira que protegia o Egito foi removida. Otaviano se declarou o primeiro imperador, Augusto César. O povo egípcio imediatamente se tornou subordinado a Roma. Depois da morte de Cleópatra, o Egito se tornou apenas outra província do Império Romano, apesar de ser uma província muito rica e importante. Gradualmente, ao longo do tempo, as tradições egípcias, como a língua e a religião, se perderam. E o Egito só seria independente de novo quase 2000 anos depois. Na Avenida das Esfinges, a escavação de Mansur Boreik descobriu evidências do período romano, demonstrando o que Cleópatra tentou evitar durante todo o seu reinado. O Egito se tornou a galinha dos ovos de ouro.
Eles começaram a governar pela força e a cobrar impostos compulsórios dos egípcios. Assim, o exército entrou em cena. Os soldados mandavam no país. Com a chegada dos romanos, as estruturas religiosas tiveram de dar lugar a instalações industriais. E o achado de Boreik sugere que eles tentaram ativamente apagar Cleópatra e os ptolemaicos da história. Temos aqui evidências sólidas do que aconteceu depois que Cleópatra foi derrotada em 31 a.C. Os romanos transformaram parte da Avenida das Esfinges em uma área industrial. Eles começaram a construir oficinas aqui. Mas, além disso, também destruíram algumas das estruturas construídas pelos ptolemaicos para usar estes blocos em suas construções. Nós podemos ver os vestígios dessas estruturas. Ao olhar para isto aqui, ou isto aqui, podemos ver os traços do período ptolemaico. Mas os edifícios da era de Cleópatra não foram os únicos a vir abaixo. Os romanos também tentaram suprimir a religião egípcia que Cleópatra tentou proteger por tanto tempo. Bob Bianchi encontrou evidências disso no templo de Luxor. A religião egípcia precisa ser praticada conforme a arquitetura, e podemos dizer que a função de um edifício acompanha a forma do edifício. Então, num complexo egípcio como este, o longo eixo vertical tem tudo a ver com a religião que praticavam. Isso se aplica especialmente ao festival de Opet, a cerimônia que havia sido anteriormente associada a Cleópatra e Júlio César. Ela se baseava na procissão de barcos sagrados que passava pelo templo. Para impor suas próprias crenças, os romanos obrigaram os egípcios a construir um muro para bloquear esta via sagrada. Para obrigar a população do Egito a adorar os imperadores romanos, esta via crucial, tão importante para o festival de Opet, foi bloqueada. O muro foi fechado e as paredes foram pintadas com cenas do culto aos imperadores romanos. Eles alteraram o funcionamento do templo e proibiram o barco de fazer sua jornada tradicional. E interpretamos isso como uma forma de estrangular as tradições religiosas do Egito. A derrota e a morte de Cleópatra abriram a porta para que Roma ocupasse totalmente o Egito. Mas será que isso pode ser visto como uma derrota pessoal da rainha? Muitos historiadores argumentam que sem ela, a dominação romana teria ocorrido bem antes. A prova de que ela frustrou os romanos reside no fato de que eles tentaram obscurecer e até apagar seu nome. À parte da visão romana sobre a rainha, as evidências pintam um retrato de uma mulher singular. Ela governou uma das maiores cidades da antiguidade e deixou sua marca em templos belíssimos. Durante 2 décadas, ela protegeu seu país da primeira superpotência do mundo. Ela não poderia ficar simplesmente à margem da história. A história de Cleópatra é o crepúsculo da civilização egípcia como a conhecemos. Conhecemos a civilização egípcia pelas pirâmides, por Tutankhamon, por Alexandre o Grande. E com a morte dela, a civilização faraônica pereceu, porque o próximo governante Augusto era um soberano ausente. Não havia um monarca presente no Egito. Ela foi a última página, o último capítulo escrito da antiga glória do Egito. Versão brasileira Vox Mundi.